Vamos lá. Voltei. Estou falando sobre o habeas corpus, a ação autônoma de impugnação, na verdade, a ação de conhecimento. Minha gente, rapidamente, o habeas corpus tem natureza constitucional. É uma ação constitucional, visa garantir o direito de ir, vir e ficar do cidadão. Na verdade, visa combater, pessoal, a ameaça ou coação ilegal à liberdade de locomoção. Então, vamos lá. Qual é a intenção do habeas corpus? Qual é a finalidade do habeas corpus? É combater a ameaça ou coação ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo, como eu já disse para vocês, o direito de ir, vir e ficar. Rapidamente, nós separamos aqui os artigos 147 do Código de Processo Penal e o artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, para falar para vocês o seguinte. A Constituição de 88, ela traz uma noção mais abrangente do que o Código de Processo Penal de 1941. O nosso texto constitucional no habeas corpus, nessa nossa primeira ação autônoma de impugnação, que visa garantir aí tanto a liberdade quanto a dignidade do indivíduo, ela traz uma noção maior do que a trazida pelo legislador em 1941, com base no Código de Processo Penal. Por que eu estou dizendo isso? Acompanhe comigo aí. Olha a redação do artigo 647 do Código de Processo Penal. Vamos lá, John. Isso aí. A redação do 647 do CPP diz o seguinte. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém, marquem aí, sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência. Destaque aí, pessoal. Sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência, aí o texto segue, ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. O que é que eu tenho no CPP? Eu tenho a garantia da liberdade de ir e vir quando eu estiver ou sofrendo a ameaça à minha liberdade de locomoção, ou então quando eu estiver na iminência de sofrer essa coação na liberdade de locomoção. Veja o que o Constituinte de 88 fez. Lá no artigo 5º, inciso 68. Ele abrange essa noção. Ele estende as hipóteses de habeas corpus. Porque ele diz o seguinte. Vamos lá, inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, beleza, é o que diz o CPP, ou se achar ameaçado de sofrer. Minha gente, a ameaça de sofrer liberdade, na verdade, de sofrer uma coação em sua liberdade de locomoção, já enseja a possibilidade do habeas corpus, segundo a redação da Constituição de 88, o artigo 5º, inciso 68 da Constituição de 88. Então ele vem e diz o seguinte, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então olha que bacana a nossa primeira análise aqui. O habeas corpus, nossa ação constitucional, nossa ação de conhecimento que visa aí uma ação autônoma de impugnação para garantir o direito de ir e vir e ficar, já previsto desde o Código de Processo Penal, tem a sua noção estendida com a redação do inciso 68, artigo 5º da Constituição Federal. Agora, além da restrição na liberdade, ou seja, além das hipóteses onde eu tenho a coação na liberdade do direito de ir e vir, seja sofrendo essa coação ou na iminência de sofrer essa coação, agora com a Constituição de 88, a ameaça a essa coação também está englobada. Tranquilo? Tô claro, pessoal? Beleza? E aí, grande Henrique, tranquilo? Seja bem-vindo. Maria Rosa, professor Igor, meu amigo. Que bom te ter aqui, viu? Abração. Jacimara também. Vamos lá, minha gente, sejam bem-vindos. Fábia, doutora Márcia, bem-vinda, doutora. Vamos lá. As hipóteses de coação englobada aí pelo habeas corpus, elas estão previstas no artigo 648 do Código de Processo Penal. Eu não vou ler essas hipóteses, não vou cansar vocês lendo aqui todos os artigos, porque esse artigo, assim como os demais que eu vou falar aqui, e também as súmulas, pessoal, estão lá
bem direitinho no nosso material de apoio disponível na minha página do Facebook. O que é que eu tenho de importante aqui de observação no artigo 648 do CPP, que traz as hipóteses de coação ilegal? Eu tenho que esse rol não é taxativo, é um rol exemplificativo. Então veja que bacana, galera. Sempre que o sujeito estiver na iminência de sofrer uma coação na sua liberdade de locomoção, ou já estiver sofrendo essa coação ilegalmente, ou mais, como diz o inciso 68 do artigo 5º da Constituição, estiver sofrendo a ameaça desse constrangimento ilegal, vai caber habeas corpus. Tranquilo? E aí no nosso material de apoio eu organizei o artigo 648 com algumas observações, como por exemplo a falta de justa causa na prisão, a falta de justa causa consubstanciada aí essencialmente numa decisão sem fundamento, que nós já vimos anteriormente que decisão sem fundamento é nula, e também na falta de elementos mínimos para a existência aí da investigação criminal ou da ação penal, se eu estiver falando do processo, onde eu digo aqui justa causa. Tranquilo? Organizei também aí, seguindo a ordem, o artigo 107 do Código Penal, tendo em vista que quando houver uma causa extintiva da punibilidade e tiver uma prisão diante dessa hipótese, a coação também é ilegal. Tranquilo? Então vamos lá. Beleza, Lúcio? Brigadão. Só lembrando, pessoal, para quem está entrando agora, que eu estou seguindo aí um material que nós já organizamos, tá? A intenção aqui não é uma aula, é só bater um papo e esclarecer aqui como que nós organizamos esse material. Tranquilo? Não temos aqui a pretensão de esgotar o tema, nem de sair do material já previamente disponibilizado aí para o pessoal. E aí, professora Débora? Tranquilo, doutora? Seja bem-vinda. Vamos lá. Então, com isso, nós fixamos o seguinte, que o artigo 5º, inciso 68 da Constituição, ele amplia as hipóteses de habeas corpus. As hipóteses onde o cidadão poderá impetrar o habeas corpus, essa ação autônoma de impugnação, haja vista que a simples ameaça à liberdade de locomoção, desde que ilegal, já enseja, já autoriza o habeas corpus. Beleza? Com isso, nós citamos aí a súmula 693 e a súmula 695 do STF. Eu vou ler rapidamente aqui, tendo em vista a importância para enquadrarmos aqui na temática. Súmula 693 do STF. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa, ou relativa a processo em curso por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única combinada. Pessoal, rapidão aqui, deixa eu fazer uma observação para vocês. Antigamente era possível a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade. Então veja, ainda que indiretamente eu podia falar que a pena de multa podia ensejar uma coação ao direito de ir e vir, uma coação à liberdade de locomoção. Porque veja, o sujeito ele tem como pena uma multa, e essa multa poderia futuramente ser convertida em pena restritiva da liberdade. Como agora isso não é mais possível, ou seja, a pena de multa não pode mais ser convertida em pena restritiva de liberdade, em pena de prisão, na verdade, cadeia, eu estou falando aqui, eu não tenho mais a possibilidade de habeas corpus quando eu estiver diante de um crime punido tão somente com pena de multa. É o que diz aí o artigo 693, na verdade aí, tendo em vista já a nova redação do artigo 51 do Código Penal. Tranquilo? Beleza? Bacana? Súmula 695 do STF. Olha o que diz a súmula 695 e aqui eu quero um cuidado de vocês. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Tranquilo, minha gente? Cuidado aí, tá? Extinta a pena privativa de liberdade, não é cabível habeas corpus. Até porque eu não terei mais a ameaça, pessoal, nem a hipótese de constrangimento imediato à liberdade de locomoção, porque não tem mais pena privativa de liberdade a ser cumprida, a ser executada. Beleza? Isso aí, Tatiana, Jade, Fábio, Caroline. Vamos lá, tamo junto. Colhem comigo aqui que tamo junto. Outra observação.
Passada aí a súmula 693 e 695 do STF, é preciso falarmos aqui, com base no artigo 142, parágrafo 2º da Constituição, que não cabe habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. Tranquilo? Não é cabível habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. Artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vocês vão se lembrar que as forças militares, elas se regem pelos princípios da hierarquia e da disciplina. Daí porque eu não vou poder discutir judicialmente o mérito de uma decisão que colocou